Bom dia, família! Bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre, amém? Amém! Vamos estar dando início na nossa espiritualidade, né? Hoje eu vou estar dando continuidade num tema que eu iniciei ontem, falando sobre ambientes geradores de aflição. Lembra? Quem esteve aqui ontem, eu falei que existem alguns ambientes geradores de aflição na vida humana, em que aprisionam o indivíduo, gerando estados mentais que paralisam, impedindo que o homem alcance suas aspirações de progresso, que vivem sempre num ciclo onde o sofrimento, a dor, a mágoa, a tristeza, o rancor, a raiz e a amargura parecem ser a única história que o indivíduo tem para cumprir. Cada novo dia da sua vida, da sua existência, o que ele tem para escrever deveria ser um novo capítulo cheio de novas perspectivas, mas parece que ele tem para escrever, tudo está relacionado ao seu sofrimento, à sua dor, ao seu passado. Assim como aquele homem do tanque de Betesda, né? Um grande exemplo, acabei esquecendo de mencionar ontem. O paralítico do tanque de Betesda já estava naquela condição há 38 anos. E quando ele está diante do milagre, lembra que eu falei outro dia? As pessoas quando estão diante do milagre, mas por conta de deixarem-se levar por essas dores, por esses sentimentos de raiva, de mágoa, de raiz, de amargura, acabam perdendo as grandes oportunidades de terem suas vidas transformadas. Aquele homem só teve a sua vida transformada porque era Jesus que estava ali, né? Porque quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele começa já a fazer de Jesus um alvo de lamentações, né? Senhor, há muito tempo eu estou assim, todas as vezes que a água é agitada, não tem ninguém para me colocar na água em primeiro lugar, porque sempre vai um antes de mim. Nós não somos diferentes. Sempre quando alguém vem a nós, né, para nos oferecer talvez uma solução, uma oportunidade, uma possibilidade de uma mudança, nós fazemos da pessoa um alvo de lamentação, porque nós vivemos, conforme a administração de ontem, num excesso de passado. É isso que eu falei ontem? Foi. Hoje eu vou falar de um outro ambiente gerador de aflição. E ao observarmos, nós vamos ver que esses ambientes também estão relacionados ao pouco de tempo do homem debaixo do céu. Pouco de tempo de vida do homem debaixo do céu. Hoje eu vou falar de excesso de futuro. Quando o homem não está vivendo, se bem que parece que nós vivemos esses três ambientes ao mesmo tempo, né? Quando nós encerrarmos, quando eu falarmos de excesso de presente, nós vamos observar que quando nós não estamos vivendo em um ambiente, nós estamos vivendo em outro, mas sempre no excesso. E é esse o objetivo dessa palavra, que a gente saiba administrar o nosso tempo. A palavra de Deus fala: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de forma que eu o coração salvo. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de forma que eu alcance o coração salvo. Hoje eu vou falar de excesso de futuro. Mas antes disso eu quero convidar o João. Cadê o João? O equipe, chama o João para mim, ele estava aqui, eu falei que eu ia fazer a despedida dele, porque até no dia de sair é difícil. Vocês podem chamar o João para mim? Então, voltando aqui para a gente não perder o foco da nossa administração, eu vou estar pedindo primeiramente para quem que vai estar lendo, o Reinaldo, ler em Filipenses capítulo 4. Um dos versículos base para a nossa administração de hoje. Pode ler. Filipenses 4, 6. Filipenses
4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, a versão que ele está lendo fala de preocupação. A palavra está dizendo que nós não devemos nos preocuparmos. Eu vou trocar a palavra preocupação aí por ansiedade, que é o mal do cérebro, né? Nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Nós devemos colocar diante de Deus, através da oração e súplica, todas as nossas petições com ações de graça. O excesso de futuro, né? Enquanto que eu falei que o excesso de passado nos gera uma depressão, né? Tristeza, dor, ressentimento, mágoas, uma gama de sentimentos nocivos, destrutivos, o excesso de futuro nos gera ansiedade, preocupação, dúvidas, incertezas, inseguranças, medo, né? Quando eu falo insegurança, incertezas, estou falando desse medo, que também é paralisante. Eu vou mencionar, inclusive, alguns fatos bíblicos onde essa condição ela foi muito prejudicial. Um deles é Moisés. Agora eu vou pedir para o Richard, que está lendo um outro versículo, que é semelhante, Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Lê para mim, Richard. As preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém. Glória a Deus. Então esses dois textos estão falando justamente, né, do excesso de futuro. As pessoas, a sua grande maioria, a humanidade hoje, vive uma solicitude pelas coisas materiais, né, sobre uma preocupação exagerada sobre o dia de amanhã, um dia que nem chegou ainda, que nós nem sabemos se ele vai existir, mas é assim que as pessoas vivem. Honrar compromissos, né, desenvolver projetos, cumprir metas, e elas acabam nessa ansiedade, nessa preocupação, nessa solicitude, queimando etapas, rompendo processos que são altamente negativos, assim como aquelas pessoas que vivem no excesso do passado. Eu vou pegar dois exemplos bíblicos aqui. Primeiro, um deles, que fez inclusive com que contribuiu, digamos assim, com o final, né, digamos assim, o final do reinado do rei Saul. Saul era para ser feito um sacrifício para Deus, mas o profeta Samuel se demorou um pouco. O que Saul fez? O próprio Saul foi lá oferecer sacrifício. O sacerdote é quem tinha que oferecer sacrifício. Mas Saul, por causa da ansiedade, do imediatismo,
E fazer as coisas no seu tempo, no seu momento, na sua hora, foi lá e fez. E isso desagradou a Deus. Né? Um dos motivos, porque foi uma série de motivos, esse foi talvez o ápice, né, da ruína do reinado do rei Saul. Então são coisas. Vamos pegar um outro exemplo, o livro Moisés. Moisés foi criado pela filha de Faraó, todos conhecem a história de Moisés, né? A mãe de Moisés, não sei, não assisti muito bem lá. E eu assisti calafetada com betume e tal, vai parar justamente ali aonde estava a filha de Faraó. E logicamente a mãe estava próxima, no momento exato que ela sabia que a filha de Faraó ia se banhar ali na beirada do rio. Né? E ela foi criada, e ele estava sendo criado para ser um estadista, um estrategista, um líder, mas num determinado momento, um ato impulsivo, imediatista, que poderia ser resolvido a situação de uma outra forma, sendo ele quem era, e sabendo, tendo consciência das promessas que estavam sobre ele, ele vê um egípcio agredindo um hebreu. O que ele faz? Ele vai e mata o egípcio. Entendeu? Excesso de futuro, querer resolver as coisas à sua maneira, dentro do seu tempo. E esse texto de hoje é absolutamente aplicável, inclusive na condição que cada um se encontra aqui, na questão de excesso de futuro, por exemplo, em que você deseja fazer as coisas dentro do seu tempo. Excesso de futuro pode estar acontecendo exatamente na sua vida agora. Você está pensando demasiadamente na sua vida lá fora, nas coisas que você pretende, né, fazer, que você tem como um projeto. Não sei se esses projetos são reais ou se eles estão acontecendo na sua mente porque você está aqui dentro. Se você de fato tem o compromisso de os cumprir ou não, ou se esses projetos estão permeando aí nesse momento da sua mente pelo desconforto, ou pela contrariedade de você estar dentro de um processo de tratamento, não sei. O fato é, todos vocês acham que deveriam sair daqui antes do tempo, ou não? Sim. Nós chamamos aqui uma linguagem bastante conhecida como síndrome do já estou bom. Eu estou bom, eu já passei o processo que eu deveria, já foi o suficiente para eu aprender o que eu deveria, ou não é assim? É assim. Ignorando o tempo, né, que tem todo um estudo, tem toda previamente estabelecido por trás, um estudo científico, dados específicos científicos, um cronograma que se mostra absolutamente eficiente, eficaz, o tempo de uma desintoxicação, o tempo de uma psicoadaptação, o tempo em que o cérebro, né, se psicoadapta a um novo estilo de vida. É um tempo científico, um tempo que não foi o homem que criou a seu bel prazer, não foi o dono da clínica que criou. Mas para mim esse tempo ele não importa, porque para mim o que importa é o meu tempo. Vivemos no excesso. Depois a gente fala excesso de futuro, parece, mas estamos falando de uma relação de tempo em que eu, em todas as coisas, procuro determinar o meu tempo quando estamos relacionados às coisas vindouras. As coisas têm que acontecer dentro do meu tempo, os meus projetos. Se eu vou concluir os estudos, eu vou procurar um caminho mais rápido. Se eu tenho que construir, desenvolver uma edificação, uma construção, eu vou fazer de uma forma em que o resultado que eu espero, ele aconteça muito mais rapidamente do que geralmente seria normal se acontecer. Mas porque eu determino o meu tempo, eu faço. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma construção, um arquiteto foi lá e desenvolveu a planta e uma previsão para o término daquela construção, obedecendo todos os parâmetros de segurança, os períodos de descanso, considerando um período, por exemplo,
né, de imprevistos, de mau tempo. Vamos supor que dentro do projeto eu tenha todos esses requisitos para observar. Mas eu não quero esperar, eu não quero obedecer esses requisitos, porque eu quero que o meu projeto se desenvolva muito mais rapidamente do que o tempo que eu necessitaria, o tempo que está previsto. Aí choveu, e eu fui lá e comecei a desenvolver meu projeto nos dias de chuva, que não era para estar naquele dia ali, porque esse dia estava previsto dentro do projeto, e aquilo implica na segurança da minha obra, implica em várias outras questões da minha obra. Mas eu quero meu projeto desenvolvido em menos tempo, não me imaginando que amanhã ou depois eu viesse ter problema. Queimei etapas, rompi o processo. Aí de repente eu construí, ficou maravilhoso. Mas aí amanhã ou depois, né, uma circunstância da natureza, um vento um pouco mais forte do que nós costumamos ter, né, com uma velocidade, com uma potência, com uma força maior, vai lá e derruba a minha casinha. Mas por que deu errado? Se na planta eu estava usando? Porque simplesmente você não obedeceu alguns requisitos. Acelerou o processo. Acelerou o seu processo porque você foi imediatista. Na nossa vida é absolutamente assim também. Fazemos as coisas querendo obter o resultado imediatamente, não considerando imprevistos, não considerando, né, que as coisas possam sair em alguns momentos do nosso controle. Isso chama-se excesso de futuro. Gera nas pessoas a ansiedade, dúvidas, incertezas, inseguranças. Se aplicado nesse contexto que a gente está vivendo aqui, então, o resultado é sincero, um número de pessoas votando. Isso é resultado. Terminou também, né? Quem terminou, quem não terminou. Exatamente. Isso é resultado. Como que a gente observa o êxito de uma realização? Pelo seu resultado. Pega o resultado de quem saiu achando que estava bom, está aqui, né? Eu acho que você não se incomodaria, né? Não. Aqui tem mais. Talvez esteja aqui. Eu vou falar os que retornaram, porque se retornaram, é porque em algum momento não fizeram a coisa certa que deveriam fazer. Porque se tivessem feito tudo certinho como se deveria fazer, não teria voltado. Que o êxito de algo está relacionado ao resultado. Então nós estamos fazendo uma administração, uma pena que alguns não estejam aqui, inclusive, por causa disso aqui, ó. O que é isso aqui? Papel. O que acontece na nossa semana? Nos dias devemos encerrar a presença. E por que uma sala ela é mais vazia quando chega sábado e domingo? Não, mas tem papel, não, cara. Tem papel. Então, assim, o que eu poderia falar para essas pessoas que vêm aqui por causa do papel? Falar um trabalho com papel. Pedir um milagre do papel. Vamos pedir um milagre do papel? Vamos. Quem sabe o papel faz o milagre? Eu conheço o Deus do milagre, mas o papel do milagre eu não conheço. Mas vamos pedir, vai que cola. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir, vamos cantar. O mais alto que eu puder, Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim. eu preciso de papel. Eu preciso de ti. papel. Não pequeno demais. Me dá mais papel. Faço tudo pra te servir papel. Entra na minha casa, papel.
queridas, papel. Ai, papel. Ó, tudo não faz por brincadeira também, não. Mas é todo mundo que faz tudo por brincadeira. Eu sei. Eu estou falando dos companheiros Que vem que só vêm na espiritualidade para assinar o papel. Verdade. Então quem sabe o papel possa fazer um milagre na vida dele. Né? Não sei, eu acho que eu não compreendi direito. Papel não vai fazer milagre na vida, tá? Então comecei a administração ontem, falando de algo extremamente imprescindível na vida do ser humano. Do porquê que a nossa vida se encontra como está. Há caos na vida humana. Que vivemos exatamente tudo aquilo que está previsto que um dia nós iremos viver, mas observamos que o homem não faz o menor esforço para resolver à luz da palavra de Deus. E tudo que o homem faz é objetivando seus próprios interesses, olhando para o seu próprio umbigo, sentindo-se como quem pode resolver os seus próprios problemas da sua maneira. Fez isso uma vida inteira e não obteve resultado, conforme eu disse anteriormente, e não vai continuar não obtendo resultado. Então, para nós encerrarmos a nossa ministração de hoje, falei ontem de excesso de passado, hoje excesso de futuro. E amanhã, para nós encerrarmos, né? Espero que você não seja um que quer o milagre do papel, talvez você receba, você ganha. Mas você não mais uma vez encerrar o processo pela metade, queimar uma etapa e deixar de receber a sua bênção, que pode estar lá no amém, lá no final. Porque mais uma vez você resolveu achar que já estava bom, que aquilo que você estudou já foi o suficiente, que não precisa mais complemento, porque a sua mente fantástica, o seu racionalismo supervalorizado já é capaz de interpretar até aquilo que eu ainda não disse, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então venha amanhã para nós encerrarmos e você entender a conclusão dessas 3 gerações de aflição na vida, o excesso do passado, o excesso do futuro e o excesso do presente. Amém? Amém. O equipe, chama para mim aí o Pedrinho, que eu vou fazer a despedida dele agora. Positivo? Tem alguém no rádio aí? Tá ali, ó. Vai para dar um retorno no rádio para mim, equipe? Ele não quer vir? Então eu ia fazer a despedida, mas é o direito dele. Então vamos encerrar a espiritualidade. Amém. Amém, família? Vou colocar um louvor. Depois nós vamos falando a oração do Pai Nosso. Esse louvor é maravilhoso também, faz parte do tempo da minha vida, onde eu estava tendo meu primeiro contato com a palavra de Deus. Este é o meu respirar. Preste atenção na letra, porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Amém. E Deus nos criou com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Amém? Amém.